bastidor sobre Bruno Gomes vai falar por que o volante não vai voltar do Curitiba e por que não foi aproveitado aqui em Porto Alegre. Enquanto isso, o lateral direito William está praticamente voltando aos gramados em uma grande recuperação depois de uma lesão no tornozelo. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo certo? Boa! Então vamos falar do Inter. Tem duas questões importantes para a gente conversar aqui. Uma é a questão do Bruno Gomes e uns bastidores importantes, até para saber por que ele não volta para Porto Alegre, e também uma informação sobre o lateral direito William, que treina aqui em Porto Alegre, separado, né? Treina num reservado, em forma até mesmo de uma forma pessoal, né? Sem ligação com nenhum clube, porque ele estava com um problema no tornozelo. Vamos falar sobre isso, mas primeiro eu vou te pedir para tu entrar em kto.com, usar o cupom Ernest, garantir 20% de free bet e vamos lá, né? Vamos botar uns pilinha no bolso, principalmente com a Copa do Mundo. Tem muita gente faturando com a Copa do Mundo e tu não pode ficar de fora. Então, ó, vem brincar. Vem brincar com a gente na KTO. Pô, o Lucas Colar, a galera toda do Voz do Gigante. Também tem uma série de parceiros aí que a KTO apoia. Então, vem junto com a gente, entra nessa turma aí, bota uns pila no bolso, beleza? Vamos lá. A informação do Bruno Gomes é a seguinte. Tem mesmo uma cláusula que se o Curitiba continuasse na Série A, o Bruno Gomes não voltaria agora em 2023. Seguiria lá no Couto Pereira, jogando pelo Coritiba, e aí a temporada de 2023 seria mais uma para observação ou até mesmo para questão de desenvolvimento do volante, tá? Até aí tudo bem. A questão tem um bastidor, tá? Tem um bastidor importante que aí eu fico até receoso. Por quê? O Bruno Gomes, ele foi liberado, porque se vocês lembrarem, ele foi envolvido no negócio com o Zé Gabriel, né? Ele estava lá no Vasco, o Zé Gabriel foi pro Vasco e vem o Bruno Gomes e tal. O Inter ainda pode comprar uma parte dos direitos dele, tem contrato até 2025, enfim, tá? A grande questão é que o Bruno Gomes aqui em Porto Alegre, ele vai e machuca o cotovelo. Ele tem uma lesão num dos treinos, machuca o cotovelo, fica de fora. O Inter acaba não podendo jogar, né? Não podendo usar ele e tudo mais. E aí tem uma informação que ele não gostou da cidade, ele não gostou de Porto Alegre, ele não gostou do ambiente da transferência. E aí, com isso, ele meio que, não vou dizer caiu em depressão, mas assim, com isso, ele basicamente não rendia, ele não fazia, vamos dizer assim, o seu 100%. E aí, por isso que o Inter optou em emprestar o volante. E aí, até por isso também que o Inter optou por essa cláusula de que se o Coritiba continuasse na primeira divisão, então iria seguir lá o volante, né? Ou então a revelação lá do Vasco que acabou vindo aqui para Porto Alegre. O que se sabe é, para o Inter voltar, para o Inter ter o volante de volta, o Inter teria que ressarcir o Coritiba neste molde de contrato. E aí, obviamente, o Inter não vai fazer isso. Ao mesmo tempo, tem um bastidor que diz que o seguinte, né? Uma leitura. Se o Internacional não vai trazer o Bruno Gomes, é porque vai ter algum volante para agora, logo no início da retomada dos treinamentos, né? Porque se o Mano quer um time mais próximo, ou pelo menos um grupo mais próximo daquele que ele vai ter ao longo, pelo menos do primeiro semestre, algo está acontecendo e os jornalistas ainda não estão sabendo, ou então não vazou nenhuma informação. Tem o Jean Lucas, né, do Mônaco, que o Inter está tentando negociar, que o Inter está tentando trazer, e tem também, obviamente, o Ranieri do Avaí. Assim, jogadores, claro, o Jean Lucas é um jogador de outro patamar, né? Agora, o Ranieri, bom, daí é um jogador de grupo, é um jogador que com certeza não vai chegar aqui sendo titular. A gente não pode esquecer que o Gabriel está em recuperação,
tem uma esperança grande que ele volte antes dos 8 meses, mas não é bem assim. E se o Johnny for vendido para qualquer clube, não só o Spezia, né, que está todo mundo falando que vai ser vendido, também tem esse quesito que a gente tem que avaliar. O outro assunto que eu queria trazer para vocês aqui nesse conteúdo é sobre o lateral direito William. Tem muita gente que me pergunta, Ernest, mas olha só, a gente está sem um reserva agora para a posição do Bustos, está sem um reserva para a lateral direita, uma vez que o Internacional mandou o Everton de volta para o Bragantino. Não seria uma boa a gente pegar o William, hein, que está aí treinando separado em Porto Alegre e tal? Então, eu conversei com o staff do William, tá? Conversei com algumas pessoas que ali circulam, né, o William. E assim, ele está terminando... Vamos só fazer recapitular, tá? Ele teve um problema no joelho, ele rescinde com um Hoffenheim, volta para cá e começa a trabalhar. Até ele usou um pouco do CT do Paco Gigante, tá? Para fazer a recuperação dele no joelho. Ele volta, começa a melhorar, ele começa a trabalhar com bola e aí ele tem um problema no tornozelo. Ele tem uma lesão no tornozelo também séria. Daí, a partir disso, ele fica também em recuperação, sem trabalhos com bola e tal. E agora ele começa a trabalhar com bola de novo. Tu quer ver? Ó? Olha aqui, ó. Inclusive está esse lado aqui. Tá aqui algumas imagens, tá? E vale lembrar, vale destacar, ele está trabalhando também a perna esquerda. O William lateral direito, né? Não esqueçam disso. Ele está trabalhando a perna esquerda porque um dos fisioterapeutas, uma parte da equipe médica dele, disse o seguinte: começa a trabalhar a tua perna esquerda para tu não ter uma sobrecarga no lado direito, onde tu machucou joelho, onde tu já machucou tornozelo e tudo mais. Trabalha, faz questões técnicas com o lado esquerdo para tu também ter a mobilidade e a desenvoltura do outro lado. Então, se vocês viram agora na imagem, é a perna esquerda que ele está trabalhando. Inclusive, ele está muito feliz que a perna esquerda já está começando a dar uma certa resposta parecida com a perna direita. Tá? E aí, a informação que se tem é que ele poderia voltar aos gramados ou a treinamentos de alta intensidade no final de dezembro, início de janeiro. Seria basicamente a volta do Inter das festas de final de ano. Daí eu especulei com essas pessoas o seguinte: olha só, o Inter está precisando de um lateral direito, vocês não pensam em conversar com o Inter e tudo mais? Me disseram o seguinte: não houve nenhuma conversa, nenhum acerto até agora, nada. Tá? Mas o William estaria, por exemplo, disposto a trabalhar com produtividade, principalmente pela questão das lesões, principalmente na questão tu vai pensar assim, o cara teve problema no joelho 2 vezes, o cara teve problema no tornozelo, eu não posso contratar ele com um valor alto, um valor de Europa, um valor daqui a pouco que possa onerar o clube e eu ter que trazer um outro lateral direito lá na frente se ele se lesionar. Então ele aceitaria, por exemplo, um trabalho de produtividade. Mas, claro, tem que pensar também e lembrar que o Bustos é uma máquina, né? O Bustos basicamente joga todos os jogos. Então não seria tão simples assim fazer uma contrato de produtividade, porque, obviamente, o cara ia ganhar quase nada, né? O cara, se vai jogar por produtividade por jogo, produtividade, sei lá, por campeonato, produtividade por gols, se ele não joga, né? Não seria um contrato bom para ele também. Teve sondagens já de alguns clubes? Sim, teve, mas nada concreto até o momento. Cara, e aí? Tu acha que o Bruno Gomes ficar no Curitiba foi um bom negócio? O que esse bastidor aí te fala? Qual a tua leitura? E o próprio William, tu acha que seria uma boa o Inter pegar e investir nele? Faz o seguinte, deixa nos comentários. Vamos falar sobre isso aí ao longo de todo o finalzinho de tarde, início de dia, aí, início de noite, melhor dizendo, né? Então, vem junto. Te inscreve no canal, ativa a notificação e deixa teu like, cara, porque me ajuda muito no meu trabalho. Valeu? Um forte abraço! Tchau!